Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Entrevistando Cientistas. Nesse vídeo, nosso grupo tem a honra, composto por mim, Karine Barbosa, Jaqueline Barbalho, Pedro Henrique, Ana Beatriz Carvalho e a Letícia Ribeiro. Temos a honra de apresentar uma entrevista muito especial para a gente. O nosso objetivo hoje é sair um pouco da teoria da sala de aula e conectar os nossos conhecimentos, vistos na nossa disciplina, com a inovação dentro da ciência brasileira, especificamente no desenvolvimento de novas terapias antitumorais. Para isso, convidamos o professor Dr. Martim Bonamino, que é um egresso do nosso curso, ou seja, graduado em Ciências Biológicas em Modalidade Médica pela FRJ. Ele também possui um doutorado em Química Biológica pela FRJ, tendo realizado parte da sua pesquisa de doutorado na Itália. Atualmente, ele é um das maiores referências nacionais na área de imunoterapia do câncer e terapia gênica, atuando como pesquisador do INCA e como especialista da Fiocruz. E é lá que ele vai liderar esses projetos de pesquisa para o tratamento da leucemia, usando linfócito geneticamente modificado, a famosa terapia CAR-T. Com isso, a gente dá as boas-vindas ao pesquisador e agradecemos imensamente por aceitar nosso convite e compartilhar um pouco do seu trabalho conosco. Bom, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui e estou à disposição. Vamos discutir o que vocês acharem que faz mais sentido aqui. Professor, então, como primeira pergunta, ao olhar para a sua trajetória científica, qual foi o principal fator que motivou a dedicar a sua carreira ao desenvolvimento de imunoterapias contra o câncer? Houve alguma inspiração, uma experiência ou descoberta marcante que despertou seu interesse por terapia celular e fez você enxergar o potencial dessa abordagem no tratamento de câncer? E como foi essa transição desse interesse amplo da imunologia para o foco específico do desenvolvimento de células de CAR-T? Tá ótimo. Não, assim, na verdade, a atuação no campo é uma coisa que, desde pequeno, pequeno mesmo, assim, de criança, eu tinha curiosidade de várias questões biológicas, sempre com um viés mais aplicado. E aí, no segundo, quando eu fiz a transição do que era o primeiro grau para o segundo grau antigamente, né, o ensino fundamental para o médio hoje em dia, eu estava realmente assim, sentindo que era o momento de fazer alguma coisa mais aplicada. Aí eu acabei indo fazer o que era na época a Escola Técnica Federal de Química, hoje é o IFRJ, aqui do Rio de Janeiro, o curso de técnico em biotecnologia. E o motivo foi porque eu queria fazer realmente alguma coisa com mais aplicação biológica, né? E já desde o início me interessava menos ainda a imunologia, mas bastante já desde essa época a parte de genética e a possibilidade de fazer intervenções genéticas. Então, fui fazendo um viés assim da minha formação já para a terapia gênica e a coisa da imunoterapia contra o câncer veio de um dos estágios que eu fui fazer, né? Aí no curso tem os estágios rotatórios, o último eu fiz já no INCA, no laboratório de biologia molecular que ficava no centro de transplante de medula. E ali eu já tive todo o contato com o que eram os métodos moleculares para a gente acompanhar, né, essa reconstituição hematológica depois de transplante, etc. E o problema de como a gente pode se livrar da leucemia residual quando a gente faz o tratamento. E nesse contexto apareceu a possibilidade de usar o sistema imune para a gente eliminar a leucemia residual. E eu fui fazer parte da minha formação na Itália exatamente num projeto que não era de CAR-T ainda, os CAR-T nem existiam, né, não estava tão avançado, mas tentando estimular o sistema imune para eliminar a leucemia. E quando eu estava na Itália, eu tive contato pela primeira vez com um pesquisador que na época estava em Memphis, nos Estados Unidos, no Tennessee, e que mostrou que ele estava fazendo desenvolvimento de carteira. Eu falei, bom, esse negócio realmente vai funcionar. E quando eu voltei para o Brasil, 2 anos depois de eu voltar, a gente começou a abrir essa linha aqui em 2007, mais ou menos, já vai fazer 20 anos, né? E foi o primeiro grupo, de fato, aqui no Brasil a fazer isso. Então, assim, não teve nenhuma experiência pessoal que me impactou, mas teve um interesse muito precoce ali, que foi se moldando pelas experiências de laboratórios por onde eu passei. Perfeito, professor. Bom, professor, agora partindo para a próxima pergunta. Durante o nosso curso, nós estudamos sobre o funcionamento de anticorpos inibidores de checkpoint imunológicos, no caso. No seu artigo, o senhor menciona que a terapia CAR-T Point of Care ela poderia ser otimizada adicionando as secreções desses bloqueadores de checkpoint imunológico. Como o senhor imagina isso na prática clínica? Vários grupos têm tentado fazer duas coisas que são parecidas, né? Uma delas é, uma vez que você coloca as células CAR-T no indivíduo, usar esses anticorpos de bloqueio, né, para
impedir que o tumor iniba a célula CAR-T. E outros grupos, a gente tem tentado isso também, tentam, ao invés de usar o anticorpo como uma segunda droga, digamos assim, porque as células CAR-T são consideradas uma droga, né, até pela Anvisa, seria manipular geneticamente a própria célula CAR-T para desligar esses receptores. Por exemplo, esse receptor alvo de alguns desses anticorpos bloqueadores de checkpoint. O mais conhecido é PD-1, mas outros grupos tentam nocautear não só PD-1, o LAG3, CTLA-4 e por aí vai. Tá? Então essa seria a lógica, que você tire o freio da célula. Você já deu para a célula um receptor que reconhece o tumor, e agora você tira da célula a capacidade de ser inibida pelo tumor, né? Então, ou via anticorpo, ou via uma manipulação genética adicional na própria célula. A nossa próxima pergunta, ele gira um pouco de um dos papers que o senhor publicou esse ano ainda, né, junto do seu grupo, que basicamente vocês falam sobre o desenvolvimento de células CAR-T anti-CD19, com versões humanizadas do anticorpo murino, que é o FMC63, que você denominou de H1 e H2, para o tratamento de mais algumas neoplasias de células B. Embora essas variantes humanizadas elas tenham apresentado atividades citotóxicas semelhantes, né, nos ensaios in vitro, elas acabaram demonstrando alguns resultados distintos nos modelos in vivo que vocês demonstraram no artigo. Com base nisso, quais os aspectos o senhor considera que são essenciais nos estudos pré-clínicos de uma nova célula CAR-T antes de avançar, de fato, para os estudos clínicos? Legal. Bom, esse trabalho, na verdade, ele é na cristalização de um arranjo que a gente fez aqui há 5 anos atrás, talvez, que é tipo um consórcio que a gente montou entre a Universidade de Brasília, a Fiocruz do Ceará, e onde tem o Centro Pasteur, né, Fiocruz, e o INCA. E a ideia aqui é que a gente pudesse gerar novas moléculas do CAR. Né? A molécula do CAR, na verdade, é como se fosse uma fração de anticorpo, que é montado como uma molécula de cadeia única. E por que isso é importante? Primeiro, porque alguns CARs são patenteados. E a gente fica sem liberdade de operar do ponto de vista de patente. Então, a capacidade de gerar novos CARs nos dá a liberdade para operar. O segundo motivo é porque com esse grupo a gente consegue desenhar agora CARs contra novos alvos. E existem vários alvos de interesse. Mas a terceira coisa importante, que tem a ver com a tua pergunta, é que muitas vezes o CAR, quando ele é colocado no paciente, a célula CAR-T, que expressa o CAR, são feitos anticorpos pelo paciente contra a porção do CAR que reconhece o antígeno. Como elas, em geral, são derivadas de anticorpos murinos, né, como é o caso do FMC63, que é um anticorpo anti-CD19 humano, mas gerado em camundongo, então os pacientes fazem anticorpos contra essa porção do CAR. E humanizar, ou seja, trocar a porção do anticorpo por segmentos, né, de anticorpos humanos, diminui a chance disso acontecer. E isso já foi mostrado por alguns grupos que, não tendo tanto anticorpo contra o CAR, a persistência, eventualmente, da célula CAR-T no paciente aumenta, e isso aumenta o poder antitumoral. Então, essa foi a lógica toda desse desenvolvimento que a gente descreve nesse trabalho. Foram os primeiros CARs que a gente humanizou aqui, a partir de um CAR de referência, e fez toda a validação in vitro e depois in vivo, em modelos não clínicos, como a gente chama hoje, ou pré-clínicos, né? E isso é um pipeline todo de desenvolvimento. Então, agora, se a gente for desenvolver um novo CAR-T, está de cabo a rabo, todos os ensaios estão padronizados. Então, a gente tem ensaios que mostram se a expansão dessa célula está acontecendo direito, se o CAR está funcionando, a expressão está bem feita na célula T, se esse CAR agora é capaz de reconhecer a célula-alvo in vitro e matar, e depois se esse CAR leva a célula a se ativar demais, ou leva a célula a ficar exausta, por exemplo. E, por último, a gente mostra eventualmente que a gente pode fazer modificações no CAR para que ele ganhe estabilidade e tal, e a função antitumoral em um modelo animal, ou seja, enxerta o animal com tumor humano e mata esse tumor humano com uma célula CAR-T humana. Então, o animal funciona como um grande tubo de ensaio vivo, digamos assim, né? Então, esse trabalho tem essa função de botar na mesa aqui todo esse desenho, essa cadeia de ensaios que a gente já tem todos padronizados para esse CAR-T, né, para esse CAR novo que a gente fez em 2019, mas que a gente está, então, usando como arcabouço para os outros CARs que a gente está desenvolvendo aqui dentro desse consórcio também. Boa noite, professor. A quinta pergunta é sobre o trabalho anterior que o Pedro citou, que vocês discutem a relação entre a afinidade do
SCFEV e a eficiência das células CAR-T no contexto humoral. Normalmente, o que se espera é que quanto maior a afinidade, melhor seria o desempenho terapêutico dessas CAR-T. No entanto, o artigo enfatiza que afinidades muito elevadas podem também favorecer o processo de exaustão celular. Diante disso, o senhor acredita que estamos caminhando para um novo modelo de desenvolvimento de células CAR-T, onde o objetivo é deixar de encontrar a afinidade máxima e sim a afinidade ideal, equilibrando a potência antitumoral e a persistência funcionais dessa célula? Perfeito, acho que é exatamente isso, né? A gente tem alguns exemplos onde a afinidade muito alta leva essa célula a se ativar rápido e matar o tumor, mas nem sempre isso favorece que a célula permaneça sendo ativada de maneira mais fisiológica, eu diria, e isso leva a uma expansão desse conjunto de células e uma atividade antitumoral persistente, digamos assim. Então, alguns trabalhos têm mostrado, alguns trabalhos mostram, por exemplo, com CAR de menor afinidade, no longo prazo, em vivo, funciona melhor. Tem uma segunda potencial vantagem aí, que é um CAR de menor afinidade leva essas células a se ativarem menos e expandirem menos rápido. E isso pode ser muito importante para que eu não tenha uma expansão maciça, né, massiva, digamos, de células CAR-T todos ao mesmo tempo, que é o que faz com que as células CAR-T produzam muitas citocinas, mediadores inflamatórios, e leve àquela síndrome de liberação de citocina. Então, uma ativação e uma expansão mais suave e mais persistente dessas células tem essas duas vantagens. Primeiro, levar uma célula que vai ficar menos chance de ser exausta no longo prazo, e no curto prazo, uma ativação menos intensa pode diminuir as chances de você ter essa tempestade de citocinas, né, ou o nome correto, que é essa síndrome de liberação de citocinas. Bom, é isso. Muito obrigada, professor, por aceitar nosso convite, por participar da nossa entrevista. E essa foi mais uma edição do Entrevistando Cientista. Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigado a vocês, hein.